Então o tema que foi proposto é a extração de eletrodos, quando e como. Tá? Esses são os possíveis conflitos de interesse. Nós temos um centro de treinamento observacional e extração de eletrodos e nós somos prócritos tanto da Biomedical, que representa a Spectranex, quanto a Etamocino, que representa a Cook, ou seja, todas as empresas de extração aqui. O histórico e a problemática da extração começa desde da década de 50, quando a gente começa a colocar eletrodo dentro do coração, né? Então aí a primeira técnica de extração descrita, que tem esse conhecimento, de 1969, pelo pessoal de Minneapolis, foi a extração de um eletrodo de 18 meses com infecção, tá? Em que se colocava o eletrodo para fora, se expunha e colocava um pezinho aqui e ia aumentando até que esse eletrodo saía. Nesse caso aqui descrito, nessa publicação, foram dois eletrodos extraídos com essa técnica e o tempo que se levou para extrair foi em torno de 4 horas, até ele se exteriorizar. Tá? No entanto, hoje, né, a gente quando vai falar em extração, nós temos que pesar o risco e benefício. E nesse risco e benefício, nós temos que estar com plena convicção das indicações. Né? O tipo de eletrodo que eu vou encarar é fixação passiva, é ativa, eletrodo de choque, sendo de choque monocoil, duplo coil. Qual a ferramenta que eu estou disponível, que eu tenho disponível no meu centro naquele momento do procedimento. O risco individual de cada paciente. Então nós vamos ver aqui que existe alguns preditores de maior risco para os seus resultados e a experiência do operador. Então, começando quando, né? Então, quando a gente extrair, basicamente os guidelines se pautam em 3 pilares das indicações, né? Então, as infecciosas, que são mais fáceis, né? Muito bem apresentado pelo Dr. Luiz Paulo Rangel, mostrando o seguinte: se eu tenho infecção, seja endocardite ou erosão ou contaminação, é classe 1, fica fácil. Né? Se eu tenho problema, mas esse problema não é infecção, classe 2A. E esses problemas seriam a disfunção dos eletrodos, trombose, eletrodos abandonados ou causando dor crônica. E aqueles outros problemas, né? Eu tenho um eletrodo que está fazendo arritmia, eu vou fazer uma radioterapia e preciso ou não trocar de lado, quero trocar por um sistema de ressonância e os próprios recalls são classe 2B dos consensos. Tá? Então aqui no espectro do quadro infeccioso, das indicações infecciosas, uma regrinha simples para a gente, nem tudo a gente vai levar para extração, né? Então o espectro vai desde infecções superficiais, incisionais, infecção da loja, extrusão do gerador, bacteremia oculta, né? Endocardite ou um caso que ainda nós não tivemos foi infecção de valvar em paciente portador de dispositivos. Eu não acredito que não tenha tido, é porque pouco se fala e pouco se indica a extração nesses pacientes. Tá? Então eu acho que a educação continuada, principalmente dos cardiologistas clínicos, nos hospitais, nos centros onde os senhores atuam, seria fator predominante para isso aqui. Tá? Então, do ponto de vista de infecções, né, então vamos lembrar, se eu tenho uma infecção incisional, não preciso extrair. Né? Então, antibiótico oral, antibiótico terapia e, na maioria dos casos, a gente resolve. Por outro lado, de todo outro espectro de infecção, se eu tenho bacteremia, e essa bacteremia não é por micro-organismo típico, um gram-negativo, principalmente pneumococo, eu também não preciso de cara já indicar a extração. No entanto, se essa bacteremia fica recorrente e persistente com a mesma bactéria, eu tenho que considerar. Se essa bacteremia for por micro-organismos típicos, já está indicado. Tá? E todo outro espectro, que seja somente erosão, infecção de loja ou endocardite, todos têm indicação de extração e essa indicação é classe 1. E como eu disse, esse é o espectro que nós não tivemos ainda, que seria 2B, pacientes portadores de endocardite valvar e que você tem também um dispositivo. Né? Então você pode até suspeitar do dispositivo.
Seguindo aqui o outro pilar, que seria as indicações não infecciosas, né, classe 2A, nós podemos ter desde sino da veia cava, com trombose da cava superior, eletrodos não funcionantes causando choques inapropriados, eletrodos não funcionantes abandonados, eletrodos com conexões antigas, principalmente nas trocas dos geradores, fratura de eletrodos, upgrade, mudança de lateralidade, né? Então maus tratos ao seu eletrodo e o próprio recall, né? Também como causa de extração no pilar indicações não infecciosas. Tá? Então aqui exemplos, classe 1 desse grupo, a única coisa seria, se eu tenho eventos tromboembólicos por fragmentos, estenose ou oclusão, que impede a passagem de um novo eletrodo, é classe 1 de extração. E para tratamento de sintomas limitantes da síndrome de veia cava superior também é classe 1. Demais são tudo classe 2A aí para quem vai prestar a prova. Tá? Então os eletrodos não funcionantes, como eu disse, é aquilo que a gente vai abandonando ao longo da nossa história aí, né? Ao longo da sua carreira você vai abandonando o eletrodo. E o Dr. Silas não está aqui, mas ao longo da carreira ele deixou bastante eletrodo, por isso que eu tive que me especializar em extrair, né? Então, muito eletrodo abandonado. E aqui a indicação de extração é se você tem 5 eletrodos passando pela cava superior ou 4 eletrodos homolateral no mesmo lado aqui pela subclave, você, se precisa de um novo eletrodo, você tem que fazer extração de pelo menos um. Outras indicações mais raras, né? Tivemos 2 casos de como se fosse uma necrose asséptica, não tinha infecção, mas a indicação era dor crônica, e depois de um longo tratamento clínico e investigação, a gente achou essa secreção. Indicações clínicas, outras como eu disse, seria 2B, né? Então arritmia, radioterapia e o próprio recall são classe 2B de indicação. Agora como, né? Como a gente vai promover essa extração? Então nós levamos o ano passado para o Congresso Brasileiro de Arritmias a nossa experiência dos 6 anos, que eram 184 eletrodos já extraídos ao longo desse tempo, e estamos atualizando para esse congresso agora. Esse ano foi em torno de 40 eletrodos, então estamos próximo a 230 eletrodos. O como, aqui, a nossa experiência, como os senhores notam, nós temos a via inferior, que é a extração pela via femoral, a via superior, que é mais amplamente conhecida, mais difundida, e atualmente nós estamos utilizando a via híbrida, que é a utilização das enferramentas para acesso pela femoral e também extração superior. Na via inferior, como os senhores notam, se somar a via inferior com a híbrida, quase 60% dos nossos procedimentos nós acessamos a via femoral. Nós temos uma técnica própria, que a gente chamou de femoral laço, e um dispositivo especialmente para esse acesso, que chegou no Brasil recentemente, que é o Needles Eyes Snare. Do ponto de vista superior, o simples fato de tração com guia Lockett, 40%, e bainhas de contratração, seja elas energizadas com rotação ou com laser, em 60%. Então, nós temos a tração simples, que é como a gente aprendeu, quando eu não utilizo nenhuma ferramenta extra daquelas que a gente já utiliza para o implante. Então, para essa técnica de tração simples, principalmente só tirar o screw-in e puxar, recomenda-se que esse eletrodo tenha no máximo 1 ano. Tá? Então, acima de 1 ano, você já tem que dispor de alguma ferramenta e uma estratégia para extrair qualquer tipo de eletrodo. Tá? Nós tivemos complicação, inclusive, com eletrodos muito recentes. Passando para a questão da extração propriamente dita, então, se eu tenho um eletrodo acima de 1 ano, pelo menos eu tenho que disponibilizar de um guia Lockett. Né? Então, os guias Lockett hoje, das 2 empresas que nós temos, a mais conhecida é esse que tem a dilatação na ponta, simplesmente. Né? Então, você trava esse guia na ponta do eletrodo, e hoje também nós temos o guia Lockett que trava ao longo de todo o corpo do eletrodo. Né? Então, quando você libera para travar, ele trava ao longo de todo o corpo do eletrodo. Uma outra ferramenta pouco conhecida, mas indispensável,
é a questão do on-tie. O on-tie é simplesmente um araminho, tá, que antes do surgimento dessa ferramenta, a gente faz com fio. Então a intenção desse on-tie, que é esse clipezinho, é enrolar e transformar o seu guia Locket e aquela unidade de tração, tanto interna e externa, numa unidade só. Tá? Então, se você não tem um on-tie, muitas vezes com o fio de sutura, isso aqui se sai e você começa a ter complicação dentro do procedimento. As ferramentas mais conhecidas são as bainhas, né, com energia de rotacional ou energia laser. As ferramentas femorais, o próprio laço, o snare, e atualmente o needle eye snare. Tá? As bainhas de contratração, elas são pouco utilizadas atualmente porque a taxa de sucesso só com esse tipo de bainha é bem inferior às atuais energias, as bainhas energizadas, seja ela do ponto de vista rotacional ou laser. Tá? Então aqui, fazendo uma propaganda desse intercâmbio Brasil-Alemanha, foi a primeira vez que teve esse intercâmbio, eu tive a oportunidade de entrar em contato com laser, para vocês terem uma ideia. Era a primeira geração do laser, depois de 7 anos, alguns quilos a mais e menos cabelo, a gente conseguiu trazer agora para o nosso serviço já a máquina do segunda geração. E fazendo uma propaganda aos jovens, esse ano nós vamos ter a nova edição em novembro, então entra, se inscreve, tá? Que o ganhador desse intercâmbio tem a oportunidade de passar lá uma temporada patrocinada na Alemanha. Então a gente começou a nossa experiência com laser. Então aqui o primeiro caso, uma extração a laser de um eletrodo duplo coil, 7 anos de implante. E aqui vocês notem a progressão, era para sair um barulhinho aí. Independente do tipo de abordagem que a gente usa, independente se é bainha rotacional, se é a extração femoral, nós não dispensamos o eco intracardíaco, né? Então, conforme a gente está puxando aqui, a gente está monitorizando a ponta do eletrodo, como está acontecendo. Do ponto de vista femoral, nós temos a técnica própria, que era a utilização de um catéter de eletrofisiologia, um catéter snare e o eco intracardíaco. Isso foi validado e está publicado na Relâmpago. E a nova ferramenta que veio para substituir essa nossa técnica seria essa ferramenta chamada Needle Eye Snare, que ele faz o papel do próprio catéter de eletrofisiologia e do snare que eu fazia para poder tracionar. Então ele vem por baixo, já laça isso em bainha, então facilitou um pouco o nosso trabalho. Tá, então a gente está utilizando, como os senhores notam também, esse acesso femoral e sempre com eco intracardíaco. Aqui um exemplo de um caso desafiador em que o paciente tinha 2 eletrodos muito abandonados, aqui com sepultamento inadequado e ainda uma veia cava esquerda persistente, superior esquerda persistente. Tá? A questão era extrair o máximo de eletrodo possível, além disso ressincronizar esse paciente. Tá? Então aqui foi utilizado simplesmente por eletrodo atrial, né? Tinha 4 anos de implante, o Locket. Colocou o Locket, desfez e, como os senhores notam, ele só estava preso aqui, ele saiu facilmente com a simples tração do eletrodo. Tá? O eletrodo de ventrículo direito, por ter aquela curva característica que a gente faz para entrar no ventrículo na cava inferior, na cava superior persistente, estava todo aderido aqui à parede lateral. Né? Então a gente fez o que? Laçou por baixo, então usou essa ferramenta por baixo, laçou aqui e também entrou com a bainha por cima através do seio dentro, fazendo uma tração dos dois lados, por cima e por baixo. Aí com isso a gente conseguiu tirar esse eletrodo. Tá, então aqui em outra projeção, uma bainha por cima e uma bainha por baixo. E por fim fomos atrás do eletrodo de 94. Então toda vez que vocês têm esse tipo de situação, que é o sepultamento inadequado, é o que? A única forma de você tirar esse eletrodo é via femoral, porque você não tem acesso aqui em cima, nós procuramos, aquilo já está dentro da veia.
Então, se você tiver uma mínima chance de tirar esse eletrodo, é femoral ou por toracotomia. E nesse caso aqui, a gente não conseguiu tirar esses 2 eletrodos. Então, se a gente quer, né, fazer extração de eletrodos, né, que venha para o time da extração, nós temos que estar bem treinado nas ferramentas, né? Então, já está em consenso, né, que o treinamento ele deve ser por técnica femoral e superior. E se a gente quer fazer um centro de extração, você tem que projetar que o seu centro tenha pelo menos uma manutenção de 20 casos por ano. Já provou-se que centros de baixo volume têm um maior risco de complicação e morte. No entanto, eu confesso que é assim como eu me senti no primeiro caso, né? Então, fica tranquilo, Carlos, é só um pequeno corte, não fique nervoso. Doutor, não me chamo Carlos, eu sei, Carlos sou eu, né? Então, a gente sempre, no primeiro caso, a gente fica bem inseguro mesmo. Tá? Coloquei aqui para o pessoal da prova o slide estrela, que esses são os fatores de risco de pior complicação e piores resultados. Então, centros de baixo volume, sexo feminino, tempo de implante mais de 10 anos, né? Se eu uso a técnica superior somente ou se eu uso a técnica femoral. Ou seja, o ideal é a gente ter a ferramenta para a técnica híbrida, os dois, todo o arsenal terapêutico. Falência clínica, né? Então, baixo volume novamente, sexo feminino, anestesia geral, mais de 3 eletrodos, então deixar, abandonar, você só vai estar criando um problema lá na frente para você mesmo. Tá? Um tempo acima de 10 anos, né? Também veio como causa, também como falência clínica. Causa de mortalidade, de novamente, centro de baixo volume, baixa índice de massa corpórea, tá? Ele é fator de risco, então é bom ser pesadinho aqui. Idade, classe funcional 3 e 4 e se tem infecção também é causa de mortalidade. Em suma, pessoal, eu acho que o problema da extração nasce com a estimulação endocárdica. Nós temos mais de 30 indicações nos consensos atuais, temos diversas ferramentas, né, e nasce essa nova era da estimulação. Temos a aprender com os japoneses, então isso é cultura, né? Então aquilo que por onde a gente passa não deixar lixo, e deixar eletrodo abandonado é lixo. E se esse lixo fica muito tempo, vocês sabem o trabalho que dá para tirar. Obrigado.